Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, mais uma vez nas suas manhãs de sábado, com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós vamos tocar num tema bem relevante que nós queremos estar conversando nos próximos dias com vocês. Extremamente relevante porque é muito ligado à saúde, que é o tema de tirar as pessoas O Bonamigo está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Bonamigo. Bonamigo sempre conferindo aqui se está tudo certo, se a rádio está chegando aos mais de 80 municípios que a rádio chega. Nós vamos falar sobre a luta contra o sedentarismo. No dia 10 de março, comemora-se o Dia Nacional e Mundial da Luta contra o Sedentarismo. O sedentarismo não é só você não fazer nenhum tipo de atividade física, mas também é considerado sedentarismo a pessoa que passa a maior parte das horas do dia sentado. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre isso, sobre essas implicações, e hoje eu recebo mais uma vez aqui no nosso programa, e com muita honra, o educador físico e personalidade da internet, da mídia aqui de Juí, Mister Universo, Dudu Macuglia. Bom dia, Dudu. Bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia, doutor, obrigado pelo convite mais uma vez, e vamos lá falar desse assunto, né, que é muito importante, porque a gente sabe que é cada vez mais preocupante o nível de pessoas que não estão praticando alguma atividade física, e principalmente por causa dos hábitos, né, então isso a gente sabe que lá na frente a conta fecha. Eu vou abrir um pouco aqui para a gente falar sobre alguns dados alarmantes, sobre câncer, principalmente. Por que o sedentarismo é tão ligado ao câncer? Hoje nós temos como causa principal de câncer já o sedentarismo em segundo lugar em alguns tipos de câncer e em primeiro lugar em outros. Por quê? A não prática de atividades regulares, ela aumenta processos inflamatórios no corpo todo, principalmente no intestino, nos músculos, e estes processos inflamatórios são geradores de câncer. Nós temos, por exemplo, a triste estatística que 12% dos casos de câncer de mama, 12% das mulheres que têm câncer de mama vão morrer esse ano por conta do sedentarismo. Uma pesquisa recente que saiu na revista Nature na semana passada demonstra que a prática de atividade física durante o tratamento oncológico, a prática regular de atividade física, e essa prática regular é de 150 a 300 minutos por semana. Essa prática regular aumenta a chance de cura em 25%. E essa chance de cura foi vista da seguinte forma: pegaram um grupo controle e o grupo de estudo. No grupo controle, os pacientes foram só orientados a fazer atividade física. O médico falou assim: olha, você deve fazer atividade física durante o teu tratamento. E no grupo, no grupo do estudo, esses pacientes foram orientados e acompanhados de forma ativa. Então teve o grupo que foi apenas provocado e o grupo que foi ativado, ou seja, amanhã o teu tratamento começa, está aqui o Dudu, que trabalha lá na Oncoclínicas, e vai estar te acompanhando e vai te orientar nas atividades físicas. Este grupo que foi orientado foi 25% melhor no tratamento oncológico. Teve menos falhas de quimioterapia e teve um resultado 25% melhor. Melhor assim, com regressão de tumor e com cura. Então, olha o tanto que isso é importante. E nós sabemos também, outra estatística, isso só falando de câncer, que pessoas que praticam no mínimo 150 minutos de atividade física ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana,
Atividade física vigorosa é aquela que você sobe na bicicleta, põe força total, vai no ápice ali da tua capacidade respiratória, repõe um pouco com uma marcha mais lenta, depois vai de novo. Quem faz ao menos 75 minutos de atividade física rigorosa ou 150 minutos de atividade física normal durante a semana, tem 50% menos chances de ter câncer. Por conta de vários significados aí, várias ações que a atividade física tem no organismo, entre elas a redução do dano oxidativo, a redução fantástica na inflamação, e hoje a inflamação ela é responsável por muita coisa ruim, né? Então ficar parado inflama o organismo, e essa inflamação acontece com liberação de substâncias químicas que vão provocar dano celular, e esse dano celular vai virar um câncer, tá? Essas pessoas tiveram capacidade de resposta imunológica muito melhor, então adoeceram menos, e pessoas que adoecem mais, que tem uma resposta imunológica pior, a nossa resposta imunológica, ela combate câncer. E doenças que nós desenvolvemos, você ficar mais gripado, ter mais virose intestinal, você faz mais dano inflamatório ainda, e esse dano inflamatório pode fazer câncer. E pode predispor a outras doenças, como doenças do pâncreas, que vão gerar diabetes, e a própria obesidade, que é a maior inflamação que nós temos. Exatamente. Sabe, doutor, que tem, cito um exemplo, né, principalmente você comentou, a pessoa que faz atividade física, eu cito o exemplo do meu pai. Né, meu pai, lá em 2017, no fim, ele já vinha brigando com a doença lúpus, né, uma sistêmica, então a gente acabou ficando com ele no hospital. E é um cara que nunca bebeu, nunca fumou, né, um cara que sempre se cuidou. E por isso também, até os médicos comentando, que conseguiu ficar um bom tempo, né, tentando brigar ali com a situação toda, e teve essa resistência. Então, quer dizer, um cara que foi ativo, né, tinha uma saúde legal, e conseguiu, então, se sobressair, né, naqueles dias difíceis ali. E a gente sabe que hoje em dia é muito parte da nossa alimentação, né, muito parte principalmente criança, né, público infantil, adolescentes, tudo que a gente acaba repassando para as crianças e adolescentes, a gente sabe que no futuro a conta fecha, né? E realmente a alimentação, eu digo que tanto para você buscar um emagrecimento quanto você buscar uma hipertrofia, 60% a 70% da tua dedicação. Então a gente vê que isso é uma coisa que preocupa, né? Preocupa muito, porque hoje, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 4, né, pessoas no mundo não chega ao objetivo, né, de praticar atividade física. Então, isso é muito preocupante. E todo dia é dia de começar, né? Todo dia é dia de começar. A gente sempre fala que a segunda-feira as pessoas deixam para segunda-feira, vou recomeçar. Mas começa no domingo, começa no sábado, né, respeita as suas limitações, sempre procura um profissional adequado que vai saber te orientar a atividade física, o exercício físico, né, muito rápido. Muito rápido. E se você fizer vigoroso, gente, 15 minutos de atividade vigorosa, 15 minutos, pega a tua bicicleta e põe lá para arrebentar, são 15 minutos. Né? Você vai ter 75 minutos de tranquila, 10 minutos, né? Se você faz 10, 12 minutos aí, faz um abdominal bem feito, né? Uma bicicleta forçada, uma corridinha de 10 minutos. Certo. Né? Tudo isso vai te dar um retorno muito bom. Né? Sempre somando, né? Eu digo sempre que você estar em movimento já é algo muito grandioso, porque imagina você a gente brinca que tarefas básicas do dia a dia, né? De sentar, levantar, chega numa certa idade, tem pessoas que não conseguem, né? Então, sempre você buscar alternativas que vai se adequar à tua rotina, né? Daqui a um pouco, eu não gosto de academia, eu gosto de fazer caminhada. Mas a gente sabe que também a pessoa, trazendo para o lado do emagrecimento, a gente sabe que a gente mantendo uma atividade de baixa intensidade, a gente não vai conseguir chegar ao nosso objetivo. É como eu falo, não adianta você começar a atividade física e você não mudar os seus hábitos. Aí você também não conseguir dormir direito, né, que é muito importante nisso. Importante isso. Né? Nós temos aí um pico do nosso sono ali, que é da questão de recuperação, né, celular, muscular, enfim. E é um conjunto, né? Se você não fizer uma coisa direito e fazer outras melhores, não vai fechar a conta. Porque você tem que fazer tudo da forma correta, porque um ponto está ligado no outro. Se você não dormir
se alimentar mal e fazer atividade física, não vai fechar. E né? como a atividade física melhora a qualidade do sono? Muito. Eu tenho vários pacientes que me relatam que depois que iniciaram a prática regular de atividade física, deixaram o remedinho de muleta para dormir, porque reduz a ansiedade, né? Porque rebalanceia o corpo. Nós liberamos várias substâncias durante a atividade física que são antidepressivos naturais, que vão realinhar a condução do estímulo nervoso através do neurônio. E isso vai promover o relaxamento circadiano, que é a pessoa vai, principalmente você praticar atividade física durante o dia, ainda enxergando a luz do sol. Exato. Tá? Ou pela manhã, ou no final da tarde. O teu organismo vai conseguir entender melhor no momento que se escurece, que o dia está acabando e começa a reduzir lentamente a sua energia para que você possa dormir. Eu sempre digo que o nosso corpo é perfeito, né? Perfeito. Porque ele faz toda essa leitura, a gente se adapta a uma rotina e, claro, sempre a indicação é você procurar fazer uma atividade já no começo do dia, né? Até porque isso vai te motivar, vai fazer você render mais no teu dia a dia também. Então, não é só uma questão de você buscar, falando em sedentarismo, buscar a questão só de um emagrecimento, né, de melhorar algumas questões da tua saúde, mas sim também a tua relação, né, a tua relação pessoal. O teu humor muda, né? Você mesmo mencionou a questão dos hormônios que nós liberamos com a prática de atividade física, que nos traz muitos benefícios, né? Sensações, como se diz, de prazer, que você está fazendo aquela atividade que você gosta. E fora que, assim, hoje a gente tem várias modalidades que você também tem a questão social, né? Temos esportes que acabam misturando tudo isso e acaba beneficiando ainda mais, porque além de você praticar, né, ali em grupo, você também está socializando, né, com todo mundo com o mesmo objetivo. Cito como cresceu muito no nosso município, né, a questão do pádel, né, a modalidade que cresceu, o beach tênis também. Então, assim, são esportes, né, que, como a gente já mencionou numa outra vez que a gente teve uma conversa, teve um momento que era da bicicleta, do ciclismo, né, teve um momento das corridas também, que o pessoal das corridas também se motiva, né, fecha lá, tem as atividades durante o ano, e a mesma coisa com os esportes. Então, isso é bacana, nós pensar não só individual, né, individualmente, mas o coletivo. O coletivo é essencial porque ele socializa, né? Eu acho muito bom que tem a turma do pádel hoje, que tem a turma do beach tênis, que tem a turma da bicicleta. Isso socializa, a socialização é um fator de geração de saúde também, né? Porque a gente fica feliz quando socializa, quando cria novas conexões, o cérebro funciona de forma mais adequada. Você falou assim de pessoas que às vezes não estão conseguindo se levantar direito, né? Um dos fatores preditivos de longevidade hoje, o principal fator preditivo de longevidade é levantar-se sozinho de uma cadeira sem apoio. Então, o idoso que consegue levantar-se sozinho, sem apoiar, que está sentadinho e se levanta, ele tem um fator preditivo de longevidade. Então, esse é um teste que a gente faz, às vezes, com o paciente no consultório. Ele está sentado na cadeira e fala, levante-se sem se apoiar. Aquela pessoa que consegue levantar-se sem apoiar, e quanto mais vezes faz, é o tilt test, não é o tilt test, é o stand-up test, né, que nós fazemos no consultório. Você pede para a pessoa se levantar e se sentar, se levantar e se sentar. Movimentos básicos, né? Quanto mais vezes fizer isso, então, aquele idoso que já não consegue sair de uma cadeira, precisa apoiar as duas mãos nos encostos, esse idoso, ele vai viver menos. Tá? Um outro fator preditivo de longevidade é largura da panturrilha. Né? Então, quem se exercita, que tem os músculos da panturrilha desenvolvido, que vai ter firmeza no quadril, vai viver mais. E não há idade para começar. Né? Então, vai para a academia, faz atividade em casa. Hoje tem recurso, né, doutor? Hoje eu digo, você essas tem fitas elásticas. os miniband lá, Teraband, né? Tem muita coisa, porque assim, cada pessoa tem a sua limitação, né? A gente tem que respeitar isso,
porque cada treino é diferente, não é você pegar no YouTube, pegar um influencer que está indicando fitness lá, que eu vou conseguir fazer também. Então, isso é uma dica que eu dou, porque cada caso é um caso. Então, sempre é possível fazer uma avaliação, né, da pessoa. Eu sempre digo de fazer a avaliação para você entender, fazer uma anamnese para você ver o que você precisa melhorar. E a gente fala, eu sempre brinco assim, que a nossa casa é o nosso corpo. A gente passa boa parte do nosso dia no nosso corpo, né? Então, como é que eu não vou cuidar do nosso corpo? É a mesma coisa chegar em casa. Imagina, uma casa sem telhado, né? Uma casa sem janela, bagunçada, suja. Então, tudo isso é importante a gente cuidar, porque é onde a gente vive. Então, como é que eu não vou cuidar do meu corpo para mim ter mais longevidade? E a gente fala sempre que membros inferiores, a nossa sustentação, a base, é muito importante. Principalmente por isso, de chegar numa terceira idade, chegar numa velhice, né? Ter condições de conseguir se virar sozinho com tarefas tão fáceis. Porque às vezes levantar da cama... Ter autonomia, exatamente, essa é a palavra. Então, você conseguir fazer isso porque é a nossa base. Então, é importante a gente fortalecer, melhorar cada vez mais, né? Começa com uma atividade moderada, né? Leve. Eu nunca fiz nada. Tem recurso. Então, você precisa iniciar. Você ficar parado em casa, as pessoas ficam depressivas, aí já vem a parte da alimentação, desconta na alimentação, né, desconta em medicações, e hoje, assim, é muito gratificante você ver as pessoas largando os remédios, como você mesmo disse, né, esses remédios, enfim, e buscando os remédios naturais. E hoje a gente vive numa cidade tão linda, tem espaço para fazer atividade física, tem recursos, então, parte de você, né, começar a fazer alguma coisa. E uma preocupação que nós temos com a mudança de cultura que nós tivemos nos últimos anos na troca de gerações. A geração boomer, que é a geração que nasceu no pós-guerra, os nossos pais, nossos avós, eles tinham mais câncer porque eles fumavam mais. A geração X, que é a nossa geração anos 70 e 80, é uma geração que parou de fumar e é uma geração que tem a metade da chance de ter câncer gastrointestinal do que os millennials. Os millennials têm o dobro de chance de ter câncer do que a nossa geração. Por quê? Por conta de processos inflamatórios que iniciam-se na infância, devido à falta de atividade física. A nossa geração é a geração que saía de manhã com os amigos para andar de bicicleta, né? Que brincava na rua e a mãe tinha que chamar para dentro quando escurecia, que era uma briga para o menino ir tomar banho no final do dia, porque ele queria continuar brincando de pega-pega lá fora, né? Brincando de bola, né? Jogando, a gente falou sobre jogar, aqui é taco, né? É taco. Lá no Mato Grosso do Sul era bete. A gente fazia casinha de bete e fazia no meio da rua, e de ruas que hoje são movimentadas. Hoje é impossível, com o número de veículos, uma criança brincar na rua, e nem é recomendado. Tá? A gente sabe que, no meu tempo ainda, hoje eu estou com 34 anos, faço 35, e na minha infância, adolescência ainda, a gente arrancava a tampa do dedo ainda chutando bola, na rua e tudo mais. E hoje você não vê muito isso. Quer dizer, é difícil crianças que têm essa parte lúdica de se divertir. Hoje a gente vê muitas telas, né? É muito fácil. E eu trabalho hoje também no município, né, como professor de educação física, e eu vejo, né, tenho alunos do 1º ano ao 9º ano. E principalmente adolescentes, eles assim, entre aspas, não querem nada com nada, porque eles não querem cuidar da saúde. Aí você vê um nível de obesidade já de um grau 1, 2, entendeu? Mais elevado. Você vê que o próprio lanches dele na escola é uma coisa muito prática, muito fácil. Mas isso também vem de casa. O exemplo que eu tenho em casa também vai repassar para os filhos, né? Então, a gente sabe que se você mudar a alimentação lá, você vai tentar adequar para a tua criança, né? Para tentar ela se alimentar de forma saudável. Porque, claro, a gente está na correria do dia a dia, né? Muita coisa mudou, mas a gente tem que tentar buscar se alimentar de forma saudável. Tem os momentos, como se diz, da gente comer algo que gosta. Quem não gosta de um hambúrguer, de uma pizza, né? De um sushi, enfim. Mas a gente também tem que ter uma balança, né? A gente tem que pensar porque a conta fecha. Uma pergunta que eu te faço, você que trabalha com educação infantil também, que está dentro das escolas, ainda é comum as crianças irem de bike para a escola e de bicicleta para a escola? Porque na minha época, luxo
era ir de bicicleta para a escola. Olha aí. Né? Porque não era feio que o pai levasse. Onde já se viu que meu pai leva? Então, a gente ia de bicicleta e o bicicletário lá onde... Tinha muito roubo de bicicleta na década de 80, né? Então, a gente era tinha um cano, né? Comprido, assim, embaixo de um telhadinho. Botava a corrente. E ali todo mundo colocava... E era uma infinidade de bicicletas amarradas ali, e todo mundo saía do colégio e ia de bike para casa. Tudo bem. Eu cresci numa cidade chamada Dourados, no Mato Grosso do Sul, que você consegue andar com um nível na mão, assim, sem ele mexer, né? A cidade é toda plana. E isso melhora muito para o transporte ciclístico, né? Mesmo assim, o trânsito não era o trânsito que é hoje. O criançado não vai mais de bicicleta para a escola. Não vai. E o que surpreende mais ainda é que os pais muitas vezes compram as motos elétricas. Então, muitas vezes tem... É tão arriscada. Acho que é pior, mais risco no trânsito. Eu tenho visto as motos elétricas, eu acho isso um terror, eu acho isso um risco... muito grande para o trânsito, né? Porque na verdade a criança já está sendo estimulada a não praticar alguma atividade física, né? Porque um exercício físico, porque já ganhou a moto, então é a forma mais fácil, né? Cômodo, então para você ir até a escola. Nós temos os fatores de segurança, né? Hoje ninguém deixa o seu filho ir sozinho para a escola por questões de segurança pública. Também. A gente era mais tranquilo e a gente não era monitorado, né? Nós não tínhamos lá um celular que você consegue saber onde a criança está. Hoje tem que pôr uma tag no teu filho para saber onde ele está, né? Então, a gente não era monitorado, não tinha telefone, os pais não sabiam onde a gente estava, a gente não tinha como ligar para casa e a gente chegava às 11 horas da noite todo sujo de barro, todo ralado de ter aprontado. Andar, e não queria ir para casa, né? E não queria ir para casa. Mas essa mudança de comportamento hoje reflete numa incidência de câncer em pessoas jovens abaixo dos 20 anos, tremenda. E isso tudo nós já temos contabilizado. Né? Eu sempre estou vindo aqui com uma novidade sobre essa incidência, porque sempre me perguntam, e vocês cientistas estão? Sim, hoje nós sabemos que está intimamente relacionado à mudança de comportamento. E não é a mudança de comportamento nos últimos 5 anos, é a mudança de comportamento nos últimos 10, 20 anos. Ou seja, há 20 anos atrás, os jovens passaram a fazer menos atividade física e passaram a ter o sedentarismo da infância, que vai refletir lá no futuro, quando ele tiver 25 anos, com um risco tremendamente aumentado de ter câncer, e que nós estamos colhendo isso no consultório. Né? Eu tenho toda semana pacientes abaixo dos 50 anos com câncer, mas eu tenho muitos pacientes abaixo dos 30. Eu tenho hoje, está lá internado comigo, né? Tenho que mandar um grande abraço à minha querida Amanda, que é uma paciente oncológica, que está tratando fortemente aí, com muita coragem, de uma doença grave. Né? E ontem à noite, né, a Amanda foi tão bem que a doutora Joyce liberou ela para comer um hambúrguer. Olha aí, ó. Hambúrguer com fritas, com Coca-Cola. Pode, né? Você pode liberar em determinados momentos, em qualquer situação, mas o geral é você manter uma alimentação saudável. Mas é isso que nós queremos dizer. Sobre a criança, o teu trabalho dentro da escola e aquilo que o pai deve fazer para tirar essa criança da tela e ela poder se movimentar o máximo possível. Pois é, parte principalmente, né? Eu como professor de educação física, eu cresci, né? Muitas vezes escutando que o professor de educação física pegava uma bola e largava. Era isso, né? Né? E eu já sou bem... A gente era tão energia que o professor não dava aula, jogava bola e a gente dava um jeito. Então assim, eu cresci, doutor, com essa situação, essa imagem, né? E eu tive ótimos professores na minha carreira aí, pessoal e profissional, vamos dizer assim. E sempre levei como exemplo, porque assim, você é uma referência, né? Você está lá com uma turma, você tem as crianças de 1º ao 9º ano, que nem eu estou trabalhando agora, e eles te olham lá de uma forma. E como é que eu não vou cobrar de um aluno, de uma aluna, de lapidar eles de uma forma, tipo assim, cuide da alimentação, né? Eu perguntei essa semana lá na escola, nas turmas que voltou às aulas, perguntei para eles assim, o que vocês querem ser, né, quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, o que tu está fazendo para ser? Está dormindo bem? Está se alimentando direito?
Então, assim, eu acho que eu, com a profissão de educação física, não é simplesmente eu ensinar, passar o conhecimento. Porque hoje um professor, ele é o conhecimento e ele também educa, né, ensina, traz valores, traz princípios, porque você sabe que lá na frente eles vão ser o nosso futuro. Né? Então, cabe principalmente aos pais, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu digo assim, a tela é uma coisa que a gente sabe que está muito evidente. É muito fácil, né? A gente sabe que a gente fica muito preso. Eu trabalho com marketing, eu trabalho com celular, e muitas vezes eu me pego ali muito tempo perdido naquela tela e deixando de fazer outras coisas, né? Então a gente tem que saber, dá para usar, mas a gente tem que saber filtrar um pouco mais, né? Tentar estimular a criança a fazer uma atividade, vai brincar, vai se divertir. Tem criança, acho que nunca pisou numa grama, tem criança que nunca conseguiu se sujar de barro, né? Como se diz, nunca subiu numa árvore. Então é muito fácil você estar num sofá sentado. Hoje você tem Netflix, hoje você tem séries, você tem filmes, você tem jogos, né? Tem os tal dos gamers, né? Então tem muito jogo. Vamos se encontrar naquele jogo lá, a gente vai ficar bom tempo jogando e conversando, né? Mas tem pais e mães que também eu vejo já que minha filha tem o celular, mas é só o WhatsApp para conversar, só fala bobagem com as coleguinhas. Mas assim, é um momento de descontração, mas com limite, porque ela não liberou. A rede social é uma coisa que, por enquanto, não. Então, acho que vai muito da criação, como se diz, tanto de valores e princípios, como também, né, você orientar o teu filho a praticar. Porque daqui a um pouco a gente vai ver assim, eu fui aprender a nadar na faculdade, né? Eu fui tentar entender um pouco mais em inglês quando eu era já mais velho. Acho que hoje o meu pensamento, se eu tiver um filho e uma filha, realmente a gente tenta, né, dar para o filho que a gente não teve, né, para ter aquela experiência e poder aperfeiçoar, ainda mais quando é conhecimento, quando é conteúdo, e passar essa orientação. Né? Então, quanto mais cedo aprender, melhor ainda. Então, hoje a gente vê que as crianças elas não praticam. E aí, com isso, vem todos esses fatores que a gente está colocando aqui, de obesidade, sobrepeso, e depois você sofre bullying, né? Tem lá na escola, a gente vê muito disso também. Então, é importante a gente mudar os hábitos, e parte principalmente do pai e da mãe que estão em casa. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Nisso. E tentar alternativas que estejam dentro da segurança. Né? Na nossa época, os pais trabalhavam e nós nos cuidávamos em casa. O mais velho cuidava do mais novo. Hoje isso é impossível de acontecer, devido ao mundo que a gente vive. A quantidade de automóveis, na época que nós éramos crianças, tinham 4 fábricas de automóvel no Brasil, e um automóvel era um bem de família. Era um carro só por família. E hoje não, hoje as ruas estão cheias de veículos, é capaz de ter mais veículos do que pessoas, é perigoso, existem pessoas perigosas nas ruas. Nós temos que ter cuidado com os filhos, tanto no ambiente externo, quanto no ambiente interno e no ambiente virtual, né, que existe muita criminalidade também. Mas a gente tem que ter alternativa para essa criança também se desenvolver de forma física. As crianças não sabem fazer brinquedos hoje. Né? Eu falava antes do carrinho de rolemã, que todo mundo sabia fazer seu carrinho de rolemã, um empurrava o outro, o carrinho de corda, que se amarrava um barbante, puxava seu carrinho. Não é? Fazer carrinho com madeira, fazer aviãozinho com madeira e prego. Eu acho que um presente muito bom para você dar para um menino de 8 a 10 anos é uma caixinha de prego, um martelo e uns bloquinhos de madeira para ele montar o Lego dele lá, construir a casinha, fazer as coisas desse jeito e brincar com os colegas. Eu vi uma coisa muito alarmante numa matéria do Fantástico sobre o Roblox, que é uma plataforma de jogos para crianças, que eles foram falar de adultos que entram ali no Roblox, mas a cena que me marcou foi a seguinte: as crianças de 11 anos ali se juntam na casa de uma colega para jogar o Roblox. E sabe como elas ficam? Sentadinhas no sofá, sem conversar uma com a outra, olhando para o seu celular e jogando. Ou seja, que coisa é essa de eu reunir um grupo de adolescentes para não conversar? Não é? Para ficar todo mundo olhando. Nós pegamos a era Atari. Eu peguei a era Atari, onde um colega tinha um Atari, ou os outros também tinham, e a gente ia na casa de um, em 10,
cada um levava sua fita lá, seu jogo, que era Sim. caro o joguinho, então a gente tinha que compartilhar, né? E enquanto 2 jogavam, 8 ficavam batendo papo, conversando, fazendo outra coisa, interagindo, e aí ia trocando. E a gente tinha um limite, a gente cansava daquela tela e logo voltava para a brincadeira do lado de fora, né? Você falando agora me lembrou o meu tempo também, que ainda já era o PlayStation, né? Uhum. A gente se reunia aí e jogava. E bem como você falou agora, me deu uma sensação aqui que tu se esgotava, né? Tu cansava e, vamos fazer outra coisa. A gente queria ver a luz do sol. Né? Queria fazer outra coisa, então tu ia para um campo, jogava bola, corria, andava de bicicleta. Então, assim, hoje é muito diferente, né? A gente vê porque os adultos são assim também. Daqui a um pouco, num grupo fechado, a gente está com o celular, daqui a um pouco a gente não se dá por conta, você está no celular, eu estou no celular, ela está no celular, e daqui a um pouco a gente brinca, né? Viu? Vou criar um grupo no WhatsApp para nós poder conversar, né? Isso aí. Porque senão fica complicado, né? Nós estamos com uma tendência científica chamada back to the basics, que é voltar ao básico, fazer o básico bem feito. E que isso vai passar por uma alimentação saudável, que é comida de verdade, e sempre fazer atividade física. Então, nós estamos lançando uma campanha na Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, que é a campanha contra o sedentarismo. Nós vamos trabalhar nesse próximo mês fortemente contra o sedentarismo, com várias ações. Vamos ter o Dudu, de nosso parceiro também. Nós vamos estar nas redes sociais, nós vamos estar na rádio aqui, nós vamos estar nas entidades fazendo essa campanha contra o sedentarismo, porque nós sabemos que o sedentarismo é a base para muitas doenças, principalmente para o câncer. Você que está nos acompanhando, esse é o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, e aqui da Mundial FM, transmitido para toda a região, ao vivo aqui nos 96.5 da Mundial, mas também você que quer acompanhar, que gostou do programa, que está gostando da conversa que pegou agora, ele já está ao vivo no canal do YouTube aqui da Mundial FM. E a partir de segunda-feira ele está lá editado no canal do YouTube e do Spotify do Instituto de Oncologia de Juí. Vai lá, Instituto de Oncologia de Juí, se inscreva no canal, que nós já passamos dos 70 programas, sempre com bons convidados e temas relevantes em saúde. Estamos recebendo aqui o Dudu Macuglia, Eduardo Macuglia, né? O Dudu Macuglia, que é educador físico, é um influencer aqui dos mais conhecidos na nossa região, e um cara que sempre traz boas contribuições para a gente e que fez a cabeça de muita gente aí, importante, colocou para fazer atividade física e mudou a vida de muita gente que eu conheço. Vamos para um rápido intervalo, continua com a gente que no próximo bloco nós vamos ter dicas importantes aí para você sair do sedentarismo. Olá, bom dia, estamos voltando aqui com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós estamos falando sobre combate ao sedentarismo. Sedentarismo é a base para muitas doenças, principalmente para o câncer. Nós temos dados alarmantes aí, do aumento da incidência de câncer, principalmente em pessoas jovens, e um dos fatores que nós identificamos como pesquisadores é o sedentarismo, principalmente o sedentarismo na infância, que vai cobrar este preço na idade adulta. Então nós temos crianças que foram muito sedentárias e que mesmo que quando jovens partem para a prática de atividade, ainda terão esse risco incrustado no seu corpo por conta de processos inflamatórios que ocorreram lá na primeira infância, antes da adolescência e inclusive na adolescência. Por quê? Porque nós temos processos metabólicos, Dudu, e eu estou recebendo aqui o Eduardo Macuglia, que é educador físico e um grande incentivador da prática de esportes aí, e que sabe muito bem o quanto que a atividade física, que abandonar o sedentarismo só traz ganhos. Existem vários metabolismos, vários processos metabólicos que precisam ser maturados lá na infância para que possam, no futuro, funcionar de forma perfeita. E essas crianças acabam perdendo a chance de criar esse controle metabólico perfeito para a sua adolescência e para a sua juventude. É como o gatinho que brinca. O gatinho que brinca de caçar.
nós vamos pegar todos os mamíferos, quando são pequenos, quando são filhotes, eles têm uma vontade, uma energia de brincar. Eles brincam que estão caçando, eles brincam que estão correndo, eles brincam com tudo, não é? E essa brincadeira do cachorrinho, do gatinho, do elefantinho, do tigrinho, da baleinha, essa brincadeira serve para ativar processos metabólicos que vão transformar ele no adulto. Outra questão sobre atividade física que eu quero falar, muito importante sobre os adolescentes, é você que tem um filho adolescente que está ali vendo mudança no seu comportamento e que esse filho parece se distanciar de você e que esse adolescente parece que está ficando revoltado e que tudo aquilo que você diz para ele se transforma numa reação abrupta, eu quero te lembrar o seguinte: o cérebro de uma criança, ele tem algumas áreas que são mais desenvolvidas, que são as áreas motoras. Toda a área de propriocepção, a área motora, ela cresceu muito porque ele está aprendendo ali a se movimentar, a se comportar no mundo. Mas as áreas que são responsáveis pelas emoções, que é o córtex límbico, e o córtex pré-frontal, que é aquele que nos filtra as emoções para não saírem de uma vez para fora, esse córtex ele é pouco desenvolvido. E o que acontece com um adolescente é uma inundação hormonal dentro desse cérebro. Ele desconstrói esse cérebro de criança e reconstrói um cérebro de adulto. Isso é um processo de uma tempestade bioquímica que está acontecendo lá dentro. E que a atividade física modula esses hormônios todos e essas substâncias todas para que este cérebro se estruture de uma forma coerente. Então, quando você tem um adolescente que não pratica atividade física e que é sedentário, esse processo pode ocorrer de uma forma defeituosa. E neste momento nós podemos desencadear autismos que estavam lá sob controle. E nós podemos desencadear transtorno do déficit de atenção no adulto nesse adolescente. E às vezes podemos, inclusive, ter um adolescente com dificuldade de concentração e de relação com o mundo para sempre. Essa tempestade ela costuma passar depois dos 25 anos, depois dos 30 anos. Então, assim, meu caro pai, teu filho não deixou de gostar de você. O afastamento que ele faz é porque ele se prepara para a sua independência. Mas ele passa por uma enxurrada. Aquele cérebro está sendo destruído e está sendo construído um cérebro novo. E para isso é essencial a modulação dessa carga hormonal, principalmente com atividade física. A pior coisa que existe é tratar um adolescente com antidepressivo, com ansiolítico, porque você vai estar, claro que alguns vão precisar disso, mas você vai estar de forma química tentando modular um processo que tem que ser modulado de forma natural. E nós sabemos hoje que a atividade física regular, intensa às vezes para esse adolescente, vai ajudar de forma muito satisfatória. E a gente percebe isso, e tu ainda mais, né? Com certeza. Tu percebe que o adolescente que faz atividade física é um adolescente que passa por essa fase de uma forma mais tranquila, né? Eu percebo assim que hoje, principalmente esse adolescente que a gente está falando, tem maior dificuldade. E aí você já pega também fazendo uma avaliação em questão de coordenação motora, né, déficit de atenção. Você vai passar um conteúdo trazendo para a escola, né, trazendo para esse ambiente escolar, você passa um conteúdo lá. Por exemplo, essa semana eu fiz algumas perguntas tão básicas. Qual que é a importância da aula de educação física para você? E muitos não souberam me responder. Como assim? Importante para quê? Porque eu me movimento. Porque eu aprendo esporte. Mas tem mais coisas envolvidas. Então, o quão gratificante que a minha profissão, ela te dá a opção de você educar, ensinar, passar conhecimento e questão prática, esse desenvolvimento. Então, tudo aquilo que a gente fala, o adulto, todos temos problemas, tem os estresses, como vocês dizem, do dia a dia, e a gente busca alternativas, não numa medicação,
A gente vai buscar alternativas daqui um pouco na academia, no esporte, para trazer esses hormônios do prazer e aí você se sentir bem. E essa fase que o adolescente está passando, essa fase que a gente comentou, é uma fase muito difícil. Porque eles não querem, eles não fazem, eles não estão com vontade, não estão afim, ninguém me manda. E eles não conseguem compreender tudo isso. Então, eu incentivo, eu falo, né? Eu sempre digo que eu não desisto, eu sou bem chato nessa questão porque eu quero ver a coisa acontecer. E eu vejo que eu estive naquele lugar, todos nós estivemos naquele momento na escola e, como eu falei, eu sempre tive ótimos professores que me incentivaram, vamos fazer, vamos melhorar. Se for preciso pegar individualmente e fazer essa avaliação, o meu aluno ele tem uma dificuldade motora, ele daqui a um pouco ele não consegue fazer certo movimento. Ter a paciência, cabe ao professor, cabe aos pais a buscar alternativas também, porque é chato, né? É ruim essa questão de você ter que levar um filho, né, para um médico para você ter que dar ansiolítico, né? A gente tem vários casos especiais. E isso é uma coisa que me assustou bastante, né, entrando no âmbito escolar, entrando na escola e vendo que assim é autismo, é TDAH. Né? Hoje temos recursos, né? Que bom que tem profissionais capacitados, né? Tem recursos para a gente poder melhorar cada vez mais a qualidade de vida e saúde, né, dessas crianças e adolescentes, mas é preocupante. Se não for mudar alguma coisa, é difícil. Falando em autismo e TDAH e atividade física, existe uma relação muito clara também entre pessoas que são que não praticam atividade física, que são sedentárias, né? Sedentário é aquela pessoa que pratica menos do que 150 minutos de atividade física regular por semana. Vamos falar 30 minutos por dia para impactar mais ainda, né? Quem não tem isso é sedentário. A incidência de filhos com transtorno do espectro autista é muito maior em filhos de sedentários do que filhos de pessoas que praticam atividade física, porque estas pessoas têm um equilíbrio hormonal, principalmente. E nós falamos aqui de uma das fases, que é a fase da destruição e reconstrução cerebral, que é a fase da puberdade, a fase da adolescência. Os meninos lá, entre os 9 e 15 anos, eles passam por essa tempestade. E existe uma tempestade tão grande quanto, que acontece entre os 45 e 55 anos nas mulheres, chamada menopausa. A menopausa ela traz consequências físicas e mentais devastadoras para a grande maioria das mulheres. E que elas devem começar a pensar na menopausa bem cedo. Eu acho que lá, assim que passa a tempestade mental da adolescência, começa a pensar que essa menopausa vai chegar. E o quanto que a atividade física regular ajuda muito, porque também a baixa do hormônio feminino, a baixa dos hormônios no cérebro feminino também causa uma tempestade de destruição e às vezes não há reconstrução. E a atividade física regular ajuda muito nessa reconstrução, nesse reequilíbrio, né? E também lançar mão de remédio, acompanhamento. Mas quanto mais cedo essa mulher começar a fazer atividade física regular, melhor serão os resultados e mais branda será essa menopausa. Agora a gente falando, né, tudo isso que a gente acabou comentando, quanto benefício faz você praticar alguma coisa? Né? A gente comentou daqui um pouco depressão, aí você tem casos de autismo, TDAH, você tem a menopausa, então você tem muitas coisas que você pode melhorar e você pode antecipar isso, né? Como se diz, prevenir com a prática de exercício físico. Então, o quanto de benefício é você fazer no mínimo 30 minutos de atividade no dia. No câncer, então, nem se fala. Exatamente. Câncer de mama, fazer atividade física diminui em 25% a chance de uma mulher desenvolver câncer de mama. O simples fato de fazer atividade física regular diminui em 25%. Aumenta em 35% a chance de não ter recidiva de um câncer de mama. Para câncer em geral, fazer atividade física entre 150 e 300 minutos por semana ou
acima de 75 minutos de atividade física vigorosa, você reduz, em geral, 50% da sua chance de ter câncer. Isso é bastante, viu, gente? Aí você vai somar isso à alimentação, você vai somar isso a uma vida de boas relações e de felicidade, e que o esporte traz isso, né? Eu falo com meus amigos idosos que começam a ir na academia e rapidamente eles já criam o grupo da academia. Em 3 idas você já tem os teus amigos da academia que fazem no teu mesmo horário, que já conversam dos mesmos assuntos. Isso é muito bom, né? E você sabe que não só o grupo de academia para ir na academia sobre o assunto da academia, ou daqui um pouco um Pilates também, que eu escuto Pilates, muito. Porque muitas vezes se encontra para quê? Leva uma cuca, leva alguma coisa, leva ovo, leva não sei o quê. Então, assim, para te ver como isso socializa demais. Socializa, né? Troca experiências. Troca experiências, e isso é gratificante. Você vê que uma pessoa de terceira idade está ativa. Né? Então, você vê que ela vai viver mais, como a gente já mencionou. Se você conseguir observar que o idoso está conseguindo levantar de uma cama, de um sofá, como a gente já mencionou, isso, com certeza, ele vai ter uma idade muito, muito significativa. É fator preditivo. A largura da tua panturrilha é um fator preditivo do quanto você vai viver. E você conseguir levantar do sofá sem apoio é fator preditivo. Eu vi esses dias no Instagram 2 senhoras, uma de 104 anos e uma de 98 anos, né? Que ele fazia o educador físico falava uma palavra, ela tinha que dar um sinônimo. Deu o sinônimo, levanta e senta. Olha só. E aí passava para outra. Ele falava a palavra, ela tinha que dar um sinônimo. Cara, exercício fantástico. E a de 104 anos era melhor do que a de 98. E elas falavam rapidamente o sinônimo da palavra, levantavam e sentavam da cadeira, né? Sem apoio. Fantástico, um exercício mental de rapidez, de raciocínio, de coordenação e de força. Né? E isso, como a gente falou, esses estímulos são importantes, principalmente quando a gente vai ao longo da vida, para a gente poder também, como se diz, quando o corpo não está ativo, não está em movimento, ele começa, né, a se encolher, modo de falar, né? A gente tem encurtamento, diminui a flexibilidade, você já não tem a mesma autonomia para fazer certas coisas, né? Fraqueza muscular. Então, a gente sabe que com o tempo a gente perde muita massa magra. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito dessa questão do sedentarismo, porque se você não faz uma atividade, você sabe que você está abrindo portas para doenças, né? Doenças aí que, com certeza, é difícil de lidar, porque a tua imunidade já não é a mesma, né? Então, você tem que mudar a tua alimentação, tem que fazer uma dieta, tem que buscar alternativas, porque senão a doença, ela vai vir, e aí é preocupante. E as doenças estão aí todos os dias, né? É verdade. E quando a gente faz tudo muito bem feito, a gente ainda tem uma chance de azar. Então, nós não vamos dar chance ao azar. Não dá chance. Nós vamos começar essa nossa campanha lá da Oncoclínicas. Nós vamos trabalhar nos próximos meses aí para tirar as pessoas da zona de conforto, para que as pessoas saiam do sedentarismo. E eu falo, não é só o sedentarismo de quem não pratica esporte, é de quem trabalha sentado o dia todo. Né? Busque levantar-se, mover-se, né? Movimentar-se. É um fator também causador de doenças, a pessoa que passa a maior parte do dia sentado. Então a gente faz um alerta ao taxista, ao motorista de aplicativo, ao caminhoneiro também, caminhoneiro, né? Ao escriturário, ao radialista, né? Que passa sentado, né? Ao executivo em geral, ao médico, que às vezes atende um dia inteiro sentado dentro de uma sala. Eu já pratiquei isso. Eu tive uma vez, eu fui aluno do Dr. Moriguchi, né, da PUC, já falecido, né, Yokio Moriguchi. Tem o Emílio, que é filho dele também, geriatra, uma das maiores autoridades em metabolismo de lipídios aqui no Brasil. E o Yokio Moriguchi foi quem trouxe a geriatria para o Brasil, e acima de tudo ele lidava com medicina como filosofia. E ele sempre falava, atende o paciente, ele era japonês, termina a consulta, alonga 1 minuto, alonga 1 minuto entre consulta e outra.
Você atendeu 10 pacientes, alongou 10 minutos. Sabe por que eu fazia isso? Eu, quando trabalhei no CACOM, eu atendia 20, 25 pacientes, às vezes, num período. Num turno. E entre um paciente e o outro, eu me levantava da cadeira e eu fazia alongamento de um grupo muscular. Ou fazia de quadril, ou fazia um alongamento das costas ou do pescoço, não é? Sempre fazia um alongamento e isso me rendia o dia e era por isso que eu conseguia atender 25 pacientes. Não estou fazendo mais isso, mas eu estou fazendo atividade física vigorosa, tá? Todos os dias, e isso tem me ajudado bastante, sabe, Dudu? Com certeza, porque a atividade física, além de trazer benefícios, né, eu digo questão física, né, de você ter um corpo, claro que a gente não tá, eu sempre digo assim, quando um aluno vem me procurar para fazer os treinos da academia, não é só pela questão estética, né? Muitas vezes é pela questão da qualidade de vida. Eu quero me sentir melhor, eu quero pegar meu neto no colo. Então, são coisas tão básicas que às vezes as pessoas não conseguem. E isso começa a se preocupar só quando acontece, né? Muito bem. Nós vamos ter uma ação já da Oncoclínicas, que será no dia 14 de março, onde haverá a feijoada do Sind Mulher. Nós somos um dos patrocinadores. Toda a renda desta feijoada será destinada à APECAM, Associação de Apoio à Pessoa com Câncer. E a Oncoclínicas vai doar uma bicicleta, uma mountain bike, para ser sorteada entre os participantes, que é para incentivar o uso da mountain bike para fazer atividade física. Nós também vamos fazer uma doação de uma mountain bike para o Rotary Club de Juí, para que seja feita uma ação para incentivar a atividade física e sorteada esta mountain bike. E nós vamos também, é uma mountain bike, você já viu ela lá no Instituto? Sim. Né? Das mais completas, lá com muitas marchas, dá para subir montanha, descer montanha com ela. E nós vamos sortear entre os nossos colaboradores, porque nós queremos incentivar também dentro de casa a prática de atividade física. Toda a equipe. Tirar todo mundo aí da zona de conforto. Que ótimo. São iniciativas assim que são importantes, né, para a gente poder mudar a qualidade de vida das pessoas no nosso município também. Então, parabenizar pela ação e também pelo convite, né, de estar aqui mais uma vez e também estar junto da equipe para fazer esse evento aí grandioso. Dudu, obrigado por ter estado com a gente hoje aqui. É excepcional a gente poder estar falando de saúde, levando esse conhecimento de saúde às pessoas e poder incentivar as pessoas com coisas simples. Teve uma pergunta? Uma colocação de uma ouvinte nossa que disse no outro programa com a doutora Joyce que antes tivessem mais academias e menos farmácias, mas com certeza, se tiver mais academias, haverão menos farmácias, porque uma academia é uma farmácia natural. É isso aí. Temos aqui uma mensagem: bom dia, estou na escuta, gosto muito deste programa, muito importante as falas de vocês. Sou a Preta do bairro São José. Preta, um grande abraço para você. Doutor Aníbal fala bem a verdade de tudo que acontece hoje e com as crianças de hoje. Da Clair Marques. Abraço, Clair, abraço a todos vocês que nos acompanharam. Bom, hoje o Simple Talk falou sobre sair do sedentarismo, luta contra o sedentarismo. Recebemos aqui o educador físico Dudu Macuglia, o Eduardo Macuglia, que está presente no Instagram. O teu Instagram é Dudu Macuglia, esse né? mesmo. @ Dudu Macuglia, onde ele tem muita dica ali de esporte, de atividade física, e que trabalha na rede pública com crianças, ajudando a desenvolver atividade física com crianças. E nós falamos aqui sobre os riscos do sedentarismo, principalmente nas crianças. O sedentarismo da criança vai repercutir no adulto, na doença lá no adulto. Está extremamente relacionado com o surgimento precoce de câncer, com essa nossa epidemia de câncer. Então, nós estamos voltando ao básico, não é? Comida em casa, comida natural e fazer atividade física, e a atividade física está ao alcance de todos. Eu falo sempre da caminhada. A caminhada é barata, pode ser feita em qualquer lugar. Se você é idoso, caminha num lugar seguro e onde todos te conheçam. Aquela voltinha ao redor da quadra, caminhando ao redor da quadra, onde todos os teus vizinhos sabem quem você é,
Se você tiver qualquer problema, alguém vai te ajudar, não é? Você vai estar seguro na tua vizinhança. Caminhe, nem que caminhe parado, aquela marcha parada dentro de casa, não é? Conforme, né, a tua individualidade, sempre respeitando isso. E a dica que a gente dá, né? Mexa-se. Mexa-se, comece. Né? Comece. 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Convida um amigo, convida uma amiga, né? A melhor coisa é fazer em conjunto. E faz em né? conjunto, que um incentiva o outro, né? Isso é importante, então vai trazer só benefícios. Isso aí, vai caminhar lá no Centro Poliesportivo de Juí, que tem o mais lindo pôr do sol de toda a região sul. Eu acho o pôr do sol de Juí fantástico, muito bonito, ainda mais visto de lá. É, lá em cima. Então é isso aí, gente, movam-se. Para você que pegou esse programa no final e gostou da conversa, você já pode ir no Instagram aqui da Mundial FM, no Instagram não, desculpa, no canal do YouTube da Mundial FM, onde o programa já está no ar, você pode ver e rever o programa. E a partir de segunda-feira, no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí, tanto o YouTube quanto o Spotify. Instituto de Oncologia de Juí. Inscreva-se no canal, que lá nós temos mais de 70 programas como esse, com temas relevantes de saúde, com informação segura. E você pode também mandar este programa para quem você ama e precisa dessa informação. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui hoje nesse sábado, nessa manhã de sábado. Obrigado a toda a equipe aqui da Mundial FM que coloca este programa no ar e muito obrigado pela tua audiência. Tenham um excelente sábado, um ótimo final de semana e continuem com a programação aqui da Mundial FM, que vem muita coisa boa por aí.